Salve, fiel torcida corintiana! Bem-vindos à TV Diário do Timão. Eu sou o professor Lucas e vamos falar de Corinthians porque até que enfim hoje tem Grêmio e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Que saudade do Corinthians! Será que é saudade ou será que é abstinência? Porque quando joga a gente morre de raiva, quando não joga a gente fica sofrendo. Então, toca a vinheta, produção. Vai, Corinthians! Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá. De cabeça, Wagner, o zagueiro tentou, Basílio. Então, pessoal, para você que está chegando aqui agora, se inscreva no canal. Não custa nada, cara. Curta os vídeos. Isso faz com que o YouTube entregue os nossos vídeos para outros corintianos, um canal de um coração corintiano, para milhões de corações corintianos. Não paga nada, não custa nada. Se inscreva no canal, solta o dedo no like, tá? Ative as notificações. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer, tá certo? Vamos às notícias. Vai, Corinthians! Bom, pessoal, depois de muitos dias, hoje tem Corinthians, Grêmio e Corinthians, Campeonato Brasileiro, última rodada antes de parar para o Super Mundial de Clubes, né? Esse Mundial ridículo aí. Cara, que saldo negativo pro Corinthians pós data FIFA, hein? O Corinthians teve 6 jogadores convocados para suas respectivas seleções e 2 jogadores para a seleção sub-20, que foi o Bidon e o Felipe Longo, tá? Dos 6 jogadores que o Corinthians teve convocado para essa data FIFA, repito, para suas respectivas seleções, apenas o Hugo e o Romero, que estavam no Brasil, né, jogaram contra o Paraguai e Brasil, Hugo contra o Paraguai e Romero contra o Brasil, estavam em São Paulo, então não tem justificativa. Romero não jogou quase nada, Hugo só treinou, né, tranquilo, e o Félix Torres estarão à disposição do técnico Dorival Júnior. O Corinthians deu férias antecipadas para Memphis Depay. Esse eu até entendo por conta da distância. Esse é o lado ruim do jogador europeu que serve sua seleção jogar na América do Sul, porque é longe pra cacete, mano. Tá? Do Brasil pra Holanda é longe pra cacete. O cara jogou os 2 jogos, né? Fez 3 gols. O cara é o maior artilheiro da seleção holandesa. Empatou agora com o Van Persie. O maior artilheiro da seleção holandesa. 50 gols em 102 jogos. Esse é o Memphis Depay. O Carrillo, que não jogou a primeira partida no Peru, também férias antecipadas, jogou 60 minutos do segundo jogo, também vai ficar de fora, né? Férias antecipadas. E o Martínez, que na minha opinião deveria pelo menos vir para compor o banco. Quem sabe entrar ali uns minutos. Por quê? O Martínez, cara, Venezuela jogou contra o Uruguai. O Uruguai de voo tá a menos de 1 hora de Porto Alegre, cara. Decolou, desceu. Então não tem justificativa, na minha opinião, para dar férias antecipadas do Martínez. Ele tinha que se apresentar e pelo menos ficar no banco. Salvo se o cara tá estourado, ácido lático tá lá em cima, tá cansado, porque ele é titular da seleção venezuelana, tá? E ele jogou as 2 partidas. Com certeza teve uma avaliação fisiológica do cara. Aí sim, tudo bem. 3 jogadores com férias antecipadas. Repito, Memphis Depay, maior artilheiro da seleção holandesa, Carrillo, o peruano, e Martínez, o venezuelano. Então, dito isso, né, depois desse saldo negativo, na minha opinião, saldo negativo, tá, do Corinthians nessa data FIFA, vamos a Porto Alegre para o jogo de hoje às 20 horas, tá? Vamos lá. Quem serão os árbitros desse jogo de hoje? Tá? O Corinthians atualmente se encontra na 11ª colocação, poderia muito bem estar em 4º, né? Se não tivesse empatado 0-0 com Vitória, um time que tomou gol de todos os times que enfrentou no Campeonato Brasileiro, menos do Corinthians. O Corinthians adora acabar com a, vamos dizer assim, com a fase negativa dos times. O Corinthians é aquele time que perde do Huracan dentro de casa, tá? Que é eliminado pelo Barcelona de Guayaquil,
Tá? Só o Corinthians que faz essas coisas, gente. Pior do que o Corinthians é o Botafogo. Pelo histórico aí. Porque vai gostar de quebrar série negativa de adversário assim na casa do caralho. O Corinthians adora isso. Tá? O Grêmio vem numa nhaca. O Grêmio vem muito mal. Tá? Ontem eu vi uma entrevista de um cara que cobre o Grêmio lá do Rio Grande do Sul, do repórter, que eu me esqueci o nome dele agora, no meu timão. O cara disse que o Grêmio tá uma nhaca horrível, tá fraquíssimo, que não tá dando 10 mil torcedores na arena do Grêmio. Vamos ver o que, é que vai acontecer hoje, hein? Vamos ver o que, é que vai acontecer hoje. O Corinthians vai ter uma série de desfalques hoje. 3 por lesão, né? E 3 por lesão não, melhor dizendo, 2. Uma é transição. Gustavo Henrique em transição, depois da cirurgia de hernia inguinal, ficou muito tempo sem jogar. Então, tranquilo, não vai estourar o cara agora, né? Porque vai entrar de férias agora 15 dias. O Yuri Alberto com a lesão na coluna e o Ranieri com a lesão no posterior da coxa. E os outros 3 que eu citei anteriormente, que estão de férias antecipadamente, que é o Martins, o Carrillo e o Memphis Depay. Então, Dorival Júnior fez diversos treinos nessa parada da data FIFA, e o lado positivo que eu vi desses treinos é subir alguns garotos da base. O Corinthians tá levando para o jogo de hoje 3 moleques da base. Muito importantes, né? 2 meio-campistas e 1 atacante. O Cauê Furquinha é um moleque de 16 anos, é do sub-17. O moleque joga muita bola. Esse moleque tem que ser muito bem aproveitado no Corinthians. Já tem um contrato extenso, já tem uma multa mais multimilionária, a multa desse moleque. Joga demais. O Bahia também tá indo pro jogo e o Dieguinho também tá indo pro jogo. O Bahia tá pedindo passagem no Corinthians. Joga demais esse moleque. Teve uma lesão séria o ano passado, mas esse ano tá bem, tá jogando. Então, os 3, melhor dizendo, estão relacionados, né? Se vai entrar ou não, é outra história, porque Dorival Júnior ele é do contra. Dorival Júnior é o único cara que vê Maicon como primeiro volante, vê que Bidon é meia, vê que Ranieri é segundo volante. É só Dorival Júnior que enxerga isso aí. Eu não consigo entender isso. Tá? Então, assim, ó. Jogadores que foram relacionados: Hugo Souza, Cauê, Matheus Donelli, zagueiro, Ramalho, Kaká, Félix Torres e Choca. Laterais: Angileri, Hugo, Léo Maná, Matheus Bidu e Mateuzinho. Meio-campistas: o Bahia, que eu falei, né? Subiu do sub-20. O Breno Bidon, o Charles, o Dieguinho também vem do sub-20. O Igor Coronado, o Maicon, Rodrigo Garra e Ian. Atacantes: Hector Hernandes, o Cauê Furquim, que é um menino que tem 16 anos. O Kaique, o Romero e o Thales Magno. Esses são os relacionados. Vamos ao possível time. Possível time. Se for esse time aqui, nós vamos sofrer. Diacho. O meu timão sempre faz uma escalação, né, de um possível time. E é o que mais acerta. Porque vários veículos fazem uma possível escalação. O Globo não acerta uma. A Gazeta Esportiva não acerta uma. O Lance não acerta uma. O que chega mais perto é o meu timão. Olha só, segundo o meu timão, o goleiro hoje, o quinteto ali de trás não muda. Melhor dizendo, o sexteto, né, que é o Hugo, o Mateuzinho, o Angileri, o Kaká, o Ramalho e o Maicon jogando de primeiro volante. Repito, só o Dorival Júnior que enxerga isso. Tá? À frente do Maicon, Breno Bidon, Rian, né, mais uma vez, lá vai um cara que para mim é primeiro volante, jogar como segundo, que é o Rian. Nessa posição aqui, Renan tá como segundo volante, fazendo o que o Ranieri tá fazendo, né? Aberto pela esquerda e o Coronado, aberto pela direita, Romero, que não tá jogando nada. Romero não tá jogando nada. E na frente, Hector Hernandes, que vive um bom momento no Corinthians. Esse eu concordo, tá? Mas, meu amigo, eu vou te contar uma coisa. Essa escalação aqui, se for isso aqui, vai ser um sofrimento. Eu tiro o Angileri e boto o Bidu, tá? Pra mim, Rian é primeiro volante, beleza? Maicon é segundo volante. Eu tiro o Breno Bidon e coloco o Rodrigo Garra aqui. Deixo o Igor Coronado aberto. Do lado direito eu coloco o Thales Magno. Ou inverto ele com o Igor Coronado. E à frente é Hector Hernandes. Essa é a minha escalação. Vou repetir minha escalação. Hugo Souza, André Ramalho, Kaká, Bidu na lateral esquerda, Mateuzinho na direita, Rian como primeiro volante, Maicon segundo volante,
Romero não, desculpa, o Rodrigo Garro. Eu colocaria ele para jogar aqui, agora salvo se por recomendação médica o cara não pode jogar 90 minutos. Então é certeza que ele vai entrar no segundo tempo, tá? Eu deixava o Thales Magno aberto na esquerda, colocava o Igor Coronado na direita e o Hector Hernandes na frente. Esse é meu time, para mais tarde. Então assim, cara, se for esse time que tá no campinho aqui do meu timão, nós estamos lascados. Nós vamos sofrer para ganhar desse time horrível do Grêmio. Vamos sofrer. A arbitragem vai ficar por conta do seu Davi de Oliveira Lacerda, né, do Espírito Santo. O primeiro bandeirinha, Rodrigo Figueiredo, do Rio de Janeiro. O segundo bandeirinha, Douglas Ping, do Espírito Santo. O quarto árbitro, Arthur Gomes. E o VAR, Rodrigo D'Alonso. Tá? Então, vamos ver o que é que vai sair hoje aí. E você, em pleno dia dos namorados, às 20 horas, Corinthians, quer dizer, Grêmio e Corinthians. Nada a ver esse jogo hoje. Esse jogo poderia ficar para a volta da parada para o Super Mundial. Ou colocar esse jogo para amanhã, para o final de semana. Não muda em nada o calendário. Não muda em nada. Após este jogo, a partir de amanhã, os jogadores estarão de férias por 15 dias. Tem muita gente descendo o cacete aí porque os jogadores terão férias. Gente, questão trabalhista. Todo trabalhador tem direito a 30 dias de férias. Não dá para não dar férias. Lembra vocês que o Campeonato Paulista começou no dia 15 de janeiro. Lembra vocês que nós vamos jogar até o dia 21 de dezembro. Então os jogadores só terão 15 dias de férias de novo. Então, por questões trabalhistas, os atletas têm que ter 15 dias de férias. Todo mundo vai dar férias dos jogadores. É questão trabalhista, irmão. É questão trabalhista. Vocês lembram aí do louco do Paulo André, que colocou o Corinthians na justiça por um monte de item de questão trabalhista, insalubridade, adicional noturno, porque jogava depois das 10 da noite. Então, assim, o jogador de futebol, ele tem CLT assinada como qualquer um. Então tem direito a 30 dias de férias. Não adianta insistir nesse negócio aí. Ah, porque não pode dar 15 dias de férias? Tem que dar. É direito trabalhista. O jogador ele tem carteira assinada. Recebe luva, tem salário alto, tudo bem. É um direito do cara. O futebol chegou nesse nível aí. O futebol chegou nesse nível. Mas paciência, fazer o quê? Cara, vamos falar de política um pouquinho, né? Não tem jeito. Mais uma vez, o grupo que apoia o Augusto Melo teve um recurso negado pela justiça, né, contra o processo de impeachment. A galera insiste em afastar o Romeu Thomaz Júnior, insiste em anular a decisão, mas mais uma vez tomou um cacete, né? A Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de que invalidaria a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. Tem jeito, cara. A decisão da presidente da Tribunal de Justiça em negar o segmento, ou seja, inadmitir o recurso extraordinário ou recurso especial, é perfeitamente previsível dentro da rotina jurídica. Trata-se de um procedimento comum, especialmente em casos em que se entende que os requisitos formais não foram preenchidos naquele momento. Então, sim, segundo a responsável, não tem prova suficiente para afastar o Romeu Thomaz Júnior, para dizer que teve alguma ilegalidade ali, tá? O Conselho do Corinthians está pedindo a expulsão da Maria Ângela, né, da louca, que é a primeira secretária e que saiu de primeira secretária, dizendo ela, para presidente do Conselho Deliberativo. E queria, na tora, reempossar o Augusto Melo. Meu Deus do céu, mas gosta de passar vergonha. Gosta de passar vergonha. Nunca vi um negócio desse. Já falei repito, o jogo será transmitido pelo Premier, tá? Às 20 horas. Canais fechados da Globo, né? Cara, vamos falar um pouquinho aqui dessa data FIFA. O Corinthians teve seu estádio e seu centro de treinamento totalmente elogiado por comissão técnica do Carlo Ancelotti. O cara disse que o Corinthians é padrão Europa, tá? Tudo bem, maravilha. Mas o que é que o Corinthians ganha com isso? Porque, ó, a CBF não paga nada ao clube para usar o centro de treinamento, usar as dependências do clube, usar o alojamento do clube. O Corinthians tem um centro de treinamento completo, tem um hotel dentro do centro de treinamento. Então a CBF usou todas as instalações, academia, fisiologia, tudo do clube. O Corinthians não ganha um centavo por isso. O Corinthians é só operado pela CBF. Aí vai lá para a arena. Quanto que gasta num jogo a operação? Será que essa operação ficou por conta da CBF também? Tá? Porque tem um custo de energia, etc e tal, segurança, policiamento, tudo.
E ainda me faz uma festa verde dentro do estádio do Corinthians, né? Sobe lá o parabéns, Carleto, verde e amarelo. Tudo bem, jogo da seleção, mas podia fazer essa porra azul e amarelo, né? Vai fazer verde. Mas tudo bem. Então, assim, eu fico feliz em ver o Carlo Ancelotti dizer que o Corinthians tem padrão europeu. E muitos clubes da Europa, de grandes centros, que disputam grandes campeonatos, não têm a estrutura que o Corinthians tem. Nem do centro de treinamento, nem o estádio. O estádio do Corinthians é um espetáculo, coisa mais linda do mundo. E os jogadores afirmaram que por eles só jogavam na Arena Corinthians. Pela estrutura que tem. Pelo gramado, iluminação, tá? Torcidas de outros times elogiando a visão da Arena Corinthians, de como é ver um jogo na Arena Corinthians. Né? Que tem gente que desce o cacete no Estádio dos Porcos, aí diz que tem vários pontos cegos no Estádio do Porco. O povo diz que o Morumbi é muito longe, que aí eu conheço o Morumbi para ver show. Eu nunca assisti jogo no Morumbi, mas já vi show, vários shows, Pink Floyd, U2, Oasis, vários shows. E realmente é longe. Você fica no anel de cima ali, é longe pra caramba. Né? Tem aquele espaço gigantesco ao redor do gramado que deixa a torcida bem longe do campo. O Corinthians não, o Corinthians é padrão europeu. O gramado tá, o campo tá bem próximo da arquibancada ali. Tanto na leste, oeste, quanto nos setores centrais. Tá? Então assim, fico feliz, agradeço os elogios. E CBF, pelo amor de Deus, você tem que pagar pelo uso do espaço dos clubes. Tanto pelo estádio, quanto do centro de treinamento. Tá? Então, hoje tem Corinthians, 20 horas, Grêmio e Corinthians, Campeonato Brasileiro. Tá? Espero que a gente vença esse jogo pra gente ir pra essa parada do Super Mundial de Clubes com uma posição melhor. Né? Corinthians vencer, soma 3 pontos, pode voltar para a posição que ele estava anteriormente, que era o 8º colocado, e a gente dá as férias para os jogadores e depois volta aí, quem sabe com algumas contratações, né? Eu não vou falar de contratação hoje, tá? Eu sou totalmente contra a contratação do Igor Vinícius, lateral direito. Para mim é um Mateuzinho 2. Para mim, se for contratar, tem que trazer um cara que vista a camisa e seja titular. Tem o lateral direito do Racing também sendo oferecido. Então, assim, é um disse-me-disse danado. O Toluca já falou que não empresta o Elinho. Então, esquece o Elinho. O Corinthians não tem dinheiro para contratar. Tá? Não vai gastar dinheiro com o Elinho, porque não tem. Não vai gastar o que não tem. Entrou em contato com os representantes do atleta para tentar trazer o atleta por empréstimo. O Toluca já falou que desfaz de jogador só se for para vender. Por empréstimo não acontece. Tá? Então é isso. Às 20 horas, Corinthians vai a campo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Transmissão da Premier. E é isso. É nóis. Vai Corinthians. E que a gente tenha uma noite feliz de Dia dos Namorados com a vitória do Corinthians. É nóis. Valeu. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio.